casamento e celibato. Questão 695. Será contrário à lei da natureza o casamento, isto é, a união permanente de dois seres? É um progresso na marcha da humanidade. O que ele está mostrando para a gente é que a estruturação do casamento, da família, é de fundamental importância na estruturação da sociedade. E quanto mais estável for a relação, quanto mais equilíbrio as pessoas tiverem dentro do lar, mais equilíbrio terão aquelas pessoas dentro daquela estrutura familiar, melhores pessoas dentro da nossa sociedade. Questão 696. Que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? Seria uma regressão à vida dos animais. Então, nós temos que prestar atenção nisso. O respeito pela instituição do casamento deve ser alguma coisa sagrada para nós. Buscar um equilíbrio, buscar em ações para que as pessoas procurem se entender, procurem se respeitar, procurem vivenciar melhor a inter-relação marido e mulher, para que as pessoas sejam mais equilibradas, a sociedade mais equilibrada e se valorize, se fortaleça a relação e a instituição do casamento. O estado de natureza é o da união livre e fortuita dos sexos. O casamento constitui um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna e se observa entre todos os povos, se bem que em condições diversas. Olha que interessante. Entre os animais, tem-se aquela liberdade sexual e nem tanto, porque as manadas de zebra, eles têm famílias ali dentro. Olha que interessante. Entre os macacos, tem famílias ali dentro. Então, dentro das sociedades dos animais, já tem instituição de família, muitas das vezes poligâmica. O macho alfa tem ali um harém de 5 a 10 fêmeas dentro daquele grupo que ele gerencia, vamos dizer assim. Mas entre os seres humanos, nós fomos sublimando essa relação para criarmos a ideia da relação marido e mulher, do casal. Vamos falar só de coisas do padrão normal da sociedade. Então, não vamos entrar em detalhes polêmicos. Então, nós temos que procurar entender essa relação e aprendermos a conviver nessa relação da melhor forma possível para uma boa estruturação social. A abolição do casamento seria, pois, regredir à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais que lhe dão o exemplo de uniões constantes. E aí, ele que ele está dizendo aqui, tem os animais que têm aquelas uniões constantes, como os papagaios, certas cacatuas, tem várias espécies de animais que eles formam o casal e é para toda a vida. Se um deles morreu, o outro fica sozinho. Então, não quer dizer que a gente vai fazer dessa mesma forma, mas a gente está dizendo que existe casais na natureza, entre os animais, que também formam uma família para sempre. Aliás, eles não formam uma família, eles formam um casal, porque os filhos criam, eles mandam embora para a natureza, todo mundo tem que seguir sua vida. Não se reconhecem mais. A questão de reconhecer os filhos é praticamente, não é exclusividade humana, mas é praticamente exclusividade humana. Questão 697. Está na lei da natureza ou somente na lei humana a indissolubilidade absoluta do casamento? É uma lei humana muito contrária à da natureza. Mas os homens podem modificar suas leis. Só as da natureza são imutáveis. Então, o casamento indissolúvel, na marra, tem lá seus prós e seus contras. Se as pessoas não querem aprender a conviver uma com a outra, não procuram se esforçar para serem pessoas melhores, então é melhor que separe. Mas o importante é que a gente busque aprender a conviver bem uns com os outros. Isso é uma busca, é uma atividade constante que nós temos que fazer.
Questão 698. O celibato voluntário representa um estado de perfeição meritória aos olhos de Deus? Não. E os que assim vivem por egoísmo, desagradam a Deus e enganam o mundo. Então a questão do celibato não é uma coisa plausível aos olhos de Deus, conforme está aqui. Mas nós vamos ver, principalmente, grandes nomes dentro do catolicismo e do espiritismo viveram uma vida celibatária. E aí? É porque tem a palavrinha mágica, por egoísmo. A questão é, eles fizeram isso para dedicar a uma causa e trabalhar pelo próximo. Então a família deles eram todos que estavam ali perto. E aqui ele está dizendo por egoísmo, você viver por si só você. Você não está se preocupando com o resto do mundo. Questão 699. Da parte de certas pessoas, o celibato não será um sacrifício que fazem com o fim de se votarem de modo mais completo ao serviço da humanidade? O Livro dos Espíritos tem essa característica maravilhosa, né? A gente fez um comentário lá atrás, colocou um parêntese, e aqui o parêntese já está respondido. Isso é muito diferente. Eu disse por egoísmo. Todo sacrifício pessoal é meritório quando é feito para o bem. Quanto maior o sacrifício, tanto maior o mérito. Chico Xavier, Divaldo Franco, Irmã Dulce, Madre Teresa e tantos outros nomes anônimos para nós, pouco conhecidos, mas pessoas que dedicaram com amor e afinco a uma causa comum, a causa da humanidade. Então nós temos que compreender que essas pessoas trabalharam para o bem, essas pessoas estão trabalhando para o bem no mundo espiritual e vão continuar trabalhando porque eles já entenderam que deve dedicar-se à família universal. Não é possível que Deus se contradiga nem que ache mal o que ele próprio fez. Nenhum mérito, portanto, pode haver na violação da sua lei. Mas, se o celibato em si mesmo não é um estado meritório, outro tanto não se dá quando constitui, pela renúncia às alegrias da família, um sacrifício praticado em prol da humanidade. Todo sacrifício pessoal, tendo em vista o bem e sem qualquer ideia egoísta, eleva o homem acima de sua condição material. Então a gente vai vendo as pessoas, pessoas amigas, que vão contando, dando o que elas fazem, a dedicação que elas têm àquela causa, a renúncia que elas fazem por si mesmas, o processo de autoeducação. Então, eu conheci uma vez uma freira, uma pessoa já com mais de 50 anos e muito bonita, e eu fiz a pergunta para ela, mas a história é muito bonita. O que levou a senhora a ser freira, a dedicar a vida toda assim? Ela falou, então deixa eu contar 3 coisas. Eu trabalhava no interior do estado X, um senhor fazendeiro chegou para mim e falou assim, olha, tá vendo todas essas terras? São 8 quilômetros até chegar na cidade X. Tudo é meu. Eu já coloco no seu nome para você casar comigo. Ela falou que eu era um senhor muito bonito, muito distinto, muito respeitador, muito respeitado dentro daquela sociedade, também muito respeitador. Ela conhecia ele, ela fazia vários trabalhos sociais ali dentro. Aí ela disse, não caso. Aí ele falou assim, então eu vou acabar com essa igreja aqui dentro da minha propriedade. Eu falei, mas aí você não está me respeitando? Se você gosta tanto de mim, me respeita. E ajuda a fazer o meu trabalho de ajudar as crianças. Esse senhor foi um grande doador das obras que ela fazia. Ele casou, tem lá a família dele. E se ela precisa de alguma ajuda, ela liga para ele, ele prontamente ajuda. Então são almas que se encontram, tem aquele amor terreno, né, aquele amor material, mas também tem o amor de alma, o amor que respeita. E isso, dentro da nossa sociedade, nós temos que aprender a ter esse amor de alma, esse amor que respeita. E sabermos construir esse mundo de ajuda mútua, esse mundo de interação voltado para Deus. Ele fez o sacrifício de não poder casar com aquela pessoa que ele ficou tão apaixonado. Mas ele também não deixou de ajudá-la, de contribuir com as obras sociais que ela fazia e faz até hoje. Ou seja, ambos souberam renunciar em prol de algo muito maior. Então,
E ela teve várias outras histórias, mas essa foi a mais marcante. Então nós temos que procurar entender que nós temos determinados compromissos frente às leis divinas, como nós dissemos há pouco, e tantos nomes anônimos para nós, mas certamente escritos no livro de Jesus, pessoas que dedicaram a vida a ajudar os mais necessitados. É por isso que nós temos que saber respeitar a função que cada um exerce. Aqueles mestres indianos que se isolam do mundo, estão lá em oração, eles estão no mínimo se educando. Nós temos que respeitar, é o momento dele, dentro da cultura dele, e um dia, daqui uns 500 anos talvez, as pessoas compreenderão a doutrina espírita, compreenderão a mensagem que Kardec trouxe para nós e certamente praticarão melhor o Evangelho do Cristo. Mas por enquanto, nós estamos aprendendo uns com os outros. Cada um, na sua condição, faz a sua renúncia e busca as suas realizações pessoais e espirituais.